Meu nome é Vitor Neves, eu nasci em Erechim, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de março de 1997. Eu tenho 24 anos, atualmente estou no sexto ano da Faculdade de Medicina, da Faculdade Meridional, a IMED, aqui de Passo Fundo. Então, eu passei minha infância em Erechim, às vezes também nas férias, períodos de férias, eu ia para o interior de Erechim, na cidade de Campinas do Sul, onde tem a família da minha mãe. Lá eu conseguia ter um pouco mais de contato com uma vida um pouco mais tranquila, uma vida não tão agitada, não era esse corre-corre que eu morava na cidade, um pouco mais movimentada, né? Também é interior, mas é um pouco mais movimento, morava em apartamento, então as coisas eram um pouco mais diferentes do que eu consegui estar nesse outro ambiente, sabe? Então, sempre tive muito contato com a minha família, principalmente da parte da minha mãe, por essa proximidade, uma localidade próxima a Erechim, e ter essa vida um pouco mais tranquila, sabe? Uma vida mais gostosa até. Meu pai se chama Marcos Neves, ele era projetista, agora está trabalhando na parte mais administrativa de empresas, consultorias, e a minha mãe, a Cleide Poniati, ela é contadora, ainda atuante nesse mundo de impostos que a gente vive. Ela trabalha com isso até hoje. Eu estudei durante praticamente toda a minha vida no Colégio Barão do Rio Branco, em Erechim. Depois eu acabei vindo para Passo Fundo, fiz um ano de cursinho no Med School. E aí depois já ingressei na IMED, né, onde eu estou até hoje. Eu acabei fazendo outras provas também, ficando na suplência de algumas universidades, mas depois que deu certo em média, eu já parei, já segui. Era próximo de casa, né? Então, era um bom local. Passo Fundo é um centro de saúde, né? Então, era uma cidade muito boa para se viver também. Atualmente, eu estou no 11º semestre da faculdade. Eu ingressei em 2016, no início do ano, na faculdade média. Foi um pouco difícil, né? O primeiro ano de faculdade eu acho que é o ano mais difícil, né? A gente está num mundo antes da escola ali, depois o cursinho, onde tudo é super pensado para a gente, tudo muito organizado, todos os fluxos estão certinhos, os horários são certos, daí a gente entra na faculdade, muda tudo, tem que estudar por livros, que nem sempre estão um jeito tão acessível para quem está começando, novos amigos, uma nova cidade, e mesmo estando numa faculdade que, em média, é uma faculdade nova, a gente tem uma proximidade muito grande com os professores, acaba tendo, sempre acaba sendo um pouco mais tumultuado o primeiro ano. Mas depois foi tranquilo, os outros anos a gente se adapta e foi bem tranquilo depois disso. Depois que eu terminar a faculdade, então, pretendo ingressar na residência de clínica médica e provavelmente depois fazer cardiologia, né? Que é uma área que eu gostei desde o início da faculdade e cada vez mais eu acho que é isso mesmo que eu quero, né? Dentro dos rodízios que a gente passa no internato, a gente passa por todos os rodízios, sabe? Quando eu passei na cardio de novo, agora era o rodízio que eu acordava de manhã feliz, assim, para ir, sabe? Era o que eu queria fazer mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso. Quando começou a pandemia, chegou de fato no Brasil, né, que começou o lockdown, as coisas começaram a fechar, eu estava num rodízio de psiquiatria, eu lembro que a gente fechou, o hospital falou que a partir daquele momento a gente não era para nós voltar, porque não sabia se não era perigoso, a gente está lá dentro, para nós, para os pacientes que estavam lá internados, o que era melhor, era pior, a gente passou alguns dias em casa, e naquela aflição, sabe, e agora, o que a gente vai fazer? A gente recebeu daí também um termo, né, aqui das instituições de Passo Fundo, para se a gente queria ser voluntário nessa força de enfrentamento da pandemia ou preferia suspender as atividades, sabe? Eu peguei aquele termo, eu olhei e pensei, tá, e agora, será que eu quero fazer parte dessa força ou não? No fim, toda a minha turma assinou o termo, a gente seguiu
trabalhando, né, desenvolvemos algumas atividades diferentes. A gente desenvolveu um sistema de acompanhamento de pacientes à distância. Então, os pacientes eles eram atendidos no hospital, nas UBSs, e nós acompanhávamos eles por telefone. Então, foi um momento de transição que a gente estava atuando uma parte da turma na emergência, outra parte da turma estava na saúde coletiva e psiquiatria. A gente acabou indo para esse sistema de matriciamento de pacientes. Então, a gente ligava dia sim, dia não para o paciente, montamos uma central, e os pacientes podiam ligar para nós 24 horas por dia, se tivessem dúvida, né? Principalmente no início da pandemia, a gente recebia muita ligação, porque os pacientes tinham muito medo. Os primeiros casos, os primeiros pacientes de Covid eram pacientes muito mais assustados do que são hoje. Hoje, teve Covid, mas o vizinho também teve, alguém teve. Então, se sabe um pouco mais, tem menos medo hoje. Apesar de as pessoas não poderem ter menos medo, inicialmente se tinha mais. Então, o paciente, qualquer sintoma de diferente que ele tinha, ele já ligava, né, na nossa central. Então, depois foi acabando que diminuiu o fluxo, sabe, da procura de pacientes, mas a gente seguiu até dezembro com esse projeto de acompanhamento de pacientes à distância. Tipo, eu fiquei dando assessoria até dezembro, só que janeiro era a férias dos alunos. E aí acabou que não tinha gente para ficar nessa central. E o fluxo seguiu alto, a gente não tinha como manter ela com menos gente. Rodava umas 40 pessoas lá no projeto. E fora que daí os pacientes já estavam, digamos assim, bem assistidos na cidade, sabe? No início não se tinha muita assistência, mas era nossa. Depois a gente viu que a gente era importante, mas os pacientes conseguiam de outra maneira também se ir atrás, sabe? Porque falta mão de obra, né? Como tudo na pandemia, as coisas faltavam mão de obra. Em 2020, então, eu ingressei no internato, que é uma parte apenas prática da faculdade, são os últimos 2 anos, e comecei em fevereiro o internato e em março as coisas começaram a fechar. Então, um pouco fechava os ambulatórios, depois decretava que algum ambulatório era essencial, abria, outro fechava, as cirurgias eram canceladas, o bloco cirúrgico fechava, abria, a gente mudava a escala, toda semana mudava a escala, a emergência ia ter menos alunos, a emergência precisava de mais aluno, tirava, então foi bastante tumultuado esse início, né, quando começou a pandemia, o primeiro semestre de 2020 foi bem tumultuado nessa questão de atividade, sabe, atrapalhou bastante a organização, a gente conseguiu recuperar durante o ano essas horas perdidas, mas foi bastante desgastante, assim, no segundo semestre, então a gente tem que fazer horas a mais para compensar, então gerou uma certa quebra, né, de planejamento, mas como tudo foi na pandemia, né, nada que tinha sido planejado aconteceu. Principalmente no início, quando começou, a gente não sabia como que ia ser os fluxos, né, até mesmo, o paciente COVID vai entrar por qual porta, qual setor que vai estar o paciente. Então, começou a se levantar parede no meio do hospital, trancando alguns postos de enfermagem, aqui vai ser COVID, aqui não vai ser COVID, como que tinha que ser o atendimento do paciente, quais EPIs que iam usar, se o paciente tivesse outra coisa, tivesse COVID, como que ia ser manejado, tinha muita dúvida em como fazer, assim, era um medo do desconhecido, né? Não sabia o que estava chegando, a proporção que aquilo podia tomar. Porque no primeiro momento a gente estava, quando começou no Brasil, ainda tinha poucos casos, mas na Europa estava com muitos casos, a gente via aqueles hospitais na Itália lotados, aquela mortalidade altíssima que estava lá. Então a gente ficava pensando, nossa, se na Europa está assim, como que vai ser quando chegar aqui no Brasil, na nossa realidade? Se lá é uma realidade tão avançada e aqui a gente tem menos estrutura, como que a gente vai conseguir coordenar tudo isso, né? E a gente está vendo o resultado hoje, quão desastroso está sendo isso tudo, mas era um medo, assim, uma insegurança, e essa questão do isolamento, né, quantas vezes eu deixei de não ir ver minha família, porque, mesmo minha família morando muito próximo daqui, se eu tinha qualquer sintoma de Covid, que às vezes era uma tosse aleatória, assim, sem nada a ver, eu já não, esse final de semana eu não vou para casa, né, porque posso estar com Covid,
Então, todo esse momento, essa incerteza. A minha família, então, lá de Santa Maria, que tem parte da minha família do meu pai, eu não vejo desde o final de 2019. Não viajei mais para lá também. Aqui no interior, ali de Erechim, consegui mais finalzinho do ano ali. Mas mesmo assim, a gente fica com muito medo de estar levando o vírus do hospital para algum lugar. Esse era o meu maior medo na pandemia. Eu estar no hospital, não estar num rodízio de Covid, mas me contaminar e levar para casa. Eu tinha muito medo disso e tenho até hoje, né? A nossa organização para esse cenário, assim, duvidoso, então, desde o início a gente recebeu os EPIs necessários, as máscaras, face shield, para utilização, né? Então, cada um usava o que achava melhor, o melhor se adaptava, e algumas situações exigiam mais ou menos EPI, mas a gente sempre teve disponível para utilizar, tanto na faculdade ali, quanto o hospital, disponibilizando para os alunos também essas ferramentas de proteção. Desde o início, a gente fez diversas atividades ali na faculdade. Uma delas foi o matriciamento, que era um acompanhamento dos pacientes com sintomas gripais, né? Os pacientes que estavam em casa, que não precisavam de hospitalização, eles conseguiam, então, ligar para a gente, se tivessem dúvidas, e a cada 48 horas a gente entrava em contato com eles, até que tivesse sintoma, ou fechasse pelo menos 14 dias do início do sintoma desses pacientes. Contando todas essas ligações que a gente conseguiu fazer, ligações complexas, que a gente entrou em contato com o paciente, de março a dezembro, que foi o projeto, a gente conseguiu realizar 12 mil ligações efetivas, né? Que a gente entrou em contato e conseguiu falar com o paciente, deu orientação, então se eles tinham dúvidas já tiravam, a gente conseguia encaminhar para o hospital se fosse necessário, se notasse algum sintoma, alguma coisa diferente que às vezes eles não percebiam que podia estar agravando, a gente conseguia pedir para eles irem ou no CAIS ou ir no hospital para fazer uma nova abordagem. Também na faculdade foi feita uma ação com apreensão de destilados que foram transformados em álcool gel. Então, no momento que estava um pouco escasso, né, esse material foi transformado. Agora de cabeça não lembro quantos litros, mas foram bastantes litros que foram transformados. Nesse projeto a gente entrou em contato, então eram com os pacientes da rede de saúde de Passo Fundo, e também a gente fez uma parceria com a cidade de Marau, que é no interior aqui de Passo Fundo, que a gente também entrava em contato e coordenava esse cuidado. Outras cidades entraram em contato conosco para realizar junto esse serviço, mas como ele demandava muito tempo e muitas pessoas, a gente não conseguiu abraçar mais nenhuma cidade e colaborar com isso, porque era bastante trabalho. Nós tínhamos uma central pequena, a gente não podia botar tantas pessoas junto também, então isso foi um pouco das nossas limitações nesse projeto. As pessoas trabalhando em um local maior, né, também para ajudar. Esse projeto, então, englobou cerca de 120 alunos. No início eram as turmas do internato que estavam, depois os acadêmicos estavam retornando às atividades, também participaram disso nas matérias de saúde coletiva, e diversas turmas passaram, depois se tornou um projeto voluntário dos alunos também para participar, e aí foi até o final do ano que aconteceu. Agora, nesse ano também, participei junto com a Prefeitura de Passo Fundo da vacinação, quando teve a vacinação nos grupos de comorbidades, a gente participou como voluntário para conferir os atestados, as medicações de uso contínuo, então era no formato da drive-thru que a gente participou, então a gente ficava ali junto, dando apoio à equipe vacinadora. A gente foi vacinado em março, né? Atrasou um pouco as doses aqui em Passo Fundo para os internos, mas em março a gente conseguiu realizar a vacinação daí e estar um pouco mais protegidos, né? Quando a gente viu que a vacina já estava dando certo, alguns professores nossos até participando como voluntários dos estudos das vacinas, né? Então, é um sentimento de esperança, sabe? Que aquilo vai acabar ou que estávamos mais perto do fim, né?
Assim, quando a gente vacinou, ali na minha família, foi uma das primeiras pessoas a se vacinar por ser da saúde. Então, é uma sensação de alívio, assim, é uma segurança também, mesmo podendo contrair o vírus, né? A gente sabe que os casos ficam mais leves, a vacinação é importante. Depois, agora, nesse último mês, então, os meus pais foram vacinados. Então, também dá uma sensação de alívio, sabe? Ver os idosos, assim, quando a gente via aqueles idosos de 95 anos recebendo a vacina lá no início, sabe? 90 anos, foi descendo. Então, é, é um sentimento de esperança, sabe? E que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir vencer isso, sabe? E é só com a vacina que a gente vai conseguir sair disso e com os cuidados, né? Ali na campanha de vacinação, então, quando eu participei por uma semana ali como ajudando nessa parte, as pessoas chegam muito felizes, né? Também eu acho que com o mesmo sentimento de alívio, assim, o pessoal chega feliz, pede para tirar foto, filma dando a dose, sabe? Quando a gente via, quando eu encontrava alguns conhecidos também lá que estavam indo fazer a vacina, já pediam, vamos tirar uma foto junto aqui, não sei o quê. Então, isso foi muito bacana, sabe? Era muito legal quando participar desse momento, dá para ver a alegria, né, nos olhos das pessoas quando estão recebendo a vacina. Como eu coordenei o projeto, o meu celular, na verdade, ficou como sobreaviso todos os dias. Mesmo que eu não era sobreaviso, o pessoal podia ficar com alguma dúvida e me ligar, sabe? Então, era bastante responsabilidade, sabe? No ano passado também a nossa turma trabalhou, era o rodízio de emergência e também a pediatria. Então nós atendemos a porta de entrada do hospital, que era onde chegavam os casos mais graves, eles eram encaminhados do CAIS, que eram CAIS referência para emergência. Então a gente pegava muito caso de Covid que era encaminhado de outros municípios também. A parte da pediatria, apesar do Covid ser mais leve, a gente também atendia sintomas gripais ali, mas era um atendimento diferente, né? A gente estava num setor separado, se paramentava mais, né? Sempre todos os sintomáticos respiratórios eram tratados de forma diferente e até hoje são diferentes, né? Nesse ano eu atendi junto na enfermaria COVID aqui no hospital, onde estavam os pacientes mais estáveis do COVID. E o que chamou muito a atenção, né, nesses últimos dias que eu estava lá era a quantidade de pacientes jovens que estão sendo atendidos lá e que estão sendo hospitalizados, né? Mudou o perfil do paciente. Antes a gente via uns pacientes mais idosos, com idades mais extremas, e agora não, a gente vê paciente com 30 anos, com 40 anos que estão hospitalizados de forma grave do COVID, que não eram pacientes que a gente via sempre. Então, isso, assim, até causa um pouco mais de impacto na gente. Quanto mais jovem é o paciente que está lá, as medidas que a gente tem que fazer, eu acho que isso foi bem marcante agora nesse último período que eu estive lá. Depois do meu estágio, então, na enfermaria COVID, eu acabei contraindo COVID também. Fiquei em casa 14 dias isolado, utilizando muitos sintomáticos, né? Tive muita dor de cabeça, muita dor no corpo, e por eu estar sempre assim envolvido com muitas coisas, esse momento ficar isolado, sozinho em casa também foi um momento bastante ansioso, assim, fiquei muito ansioso em casa, mas recebi todo o suporte que eu podia receber, os professores que entraram em contato, se precisava de alguma coisa, os colegas também sempre dispostos a trazerem alimentos, me fizeram sopa, trouxeram marmita aqui em casa, foram no mercado por mim. Então, apesar desse quadro ruim, eu tive um apoio muito, muito bom, tanto do pessoal do hospital, quanto da faculdade, dos colegas, né, e da família, né, principalmente, para passar esses dias aí de Covid. Ainda não estou 100%, não consegui retomar tudo que eu estava habituado sempre a fazer, né, eu corria, hoje estou cansando só de caminhar até o hospital, então, mas estou recuperando, né? Isso é importante. Mas eu achei, né, por eu estar vacinado, por eu ter um histórico
realizar atividades físicas frequentemente, corria cerca de 9 quilômetros, assim, tinha tudo para não ser nada, né? Não achei que eu ia ficar de cama por vários dias, que eu ia cansar de estar em casa. Para tomar banho eu estava cansando, ia lavar uma louça cansava. Eu achei que não, que comigo não aconteceria isso, né? Tinha já trabalhado um ano inteiro com coisas no Covid e nunca tinha me contaminado. Até achei que, de repente, tinha sido assintomático, que eu já tinha tido e que não ia acontecer nada, e já estava vacinado também. Mas agora, quando tive, eu vi que é diferente, sabe? Mesmo sendo jovem, essa cepa, talvez já a nova, tenha sido diferente. Eu tomei paracetamol e dipirona seguido, então nem dava tempo do corpo fazer febre. E o olfato não perdi, o, nem paladar. Só que, tipo, não tem fome, sabe? Eu comia porque eu sabia que tinha que comer. Porque eu tinha passado tanto tempo dizendo aos pacientes, vocês têm que comer mesmo, tem fome, tem que comer. Aí tava eu fazendo o discurso na outra semana para mim, sabe? Foi numa terça-feira que eu comecei a ficar um pouco mais cansado no hospital. E achei estranho, vim para casa, começou a me dar dor de cabeça, tomei uma medicação para dor, fui dormir, acordei, tomei mais uma medicação, quando eu fui ver eu estava com febre no primeiro dia. Depois eu mantive usando sintomáticos de forma fixa, né, por muita dor no corpo. No primeiro momento já entrei em contato com o meu professor, pneumologista, que trabalha, né, atuante no COVID. Então, a gente já agendou um teste. Na sexta-feira eu já fiz o teste, mas aí eu já tinha certeza quase que era COVID. Fiz o teste, veio positivo e segui acompanhando, né? Eu estava com oxímetro em casa, então, nos primeiros dias de forma mais intensa, estava verificando saturação, anotando, fazendo um controle como se estivesse no hospital, né? Tudo controladinho, anotado, o horário, saturação, o sintoma que eu estava sentindo na hora. Fiz um controlezinho, fui acompanhando e compartilhando com o pessoal que estava junto comigo. Na minha família, então, não tem nenhum médico e tem pouquíssimas pessoas da área da saúde atuantes na minha família. Então, foi mais um sentimento, assim, de querer fazer a diferença, de estar com gente. Sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de estar junto com os outros. E gostava muito de matemática, pensei em engenharia, mas daí um escritório não dava para mim, né? Não achei que ia ser um lugar legal para eu passar a minha vida. E aí comecei a pensar um pouco mais, e aí foi a medicina, né? Foi para estar com gente, ajudando, sabe? Tá nesse universo. Desde o início da pandemia, eu tenho um protocolo, assim, em casa, para chegar, para tirar a roupa, deixar num canto da casa. Já a primeira coisa é tomar banho, fazer a higienização, limpar o celular, o carregador do celular que vai e volta do hospital. Então, limpo isso, e aí depois eu faço as coisas da casa, né? Daí mantenho isso desde o início, mesmo já tive Covid, já fui vacinado, eu sigo ainda esse protocolo, já normalizei fazer isso com ele. Sempre fui chato com essas coisas de estar com roupa do hospital em casa, mas aí depois da pandemia isso se agravou e aí sempre seguindo os protocolos, sabe? Mesmo que eu vá no mercado, coisa assim, eu acabo sempre fazendo isso, a parte suja e a parte limpa. Acho que a gente tem que ter os pequenos cuidados e os pequenos descuidados a gente acaba se contaminando. Então, acho que é importante a gente sempre manter isso. No início da pandemia, então, parou tudo, né? Eu parei de fazer atividade física, parei tudo, mas aí os exercícios físicos para mim, uma válvula de escape do nosso estresse do dia a dia. Então, eu acabei retomando, não fazia academia, nada, eu comecei a correr, caminhar na rua mesmo, né, que era o lugar mais aberto possível. Aqui em Passo Fundo a gente tem uma ciclovia compartilhada, assim, que corta a cidade, então eu conseguia em horários diferenciados e fazer esses exercícios, né. Agora, depois que eu tive Covid, então estou ainda me adaptando e pretendo voltar a fazer exercícios assim que meu corpo estiver bom de novo, né? Para estiver bem. Com o início da pandemia, então, eu parei de fazer
quase todas as atividades que eu estava fazendo era só do hospital para casa, ia no mercado para casa. Parei de fazer atividades físicas, parei de fazer tudo que eu costumava fazer. Mas aí a rotina começou a ficar um pouco mais pesada, começou a fiquei um pouco mais estressado com essa situação, e aí eu voltei a realizar atividades físicas, né? Porque é importante para o nosso organismo, para o estresse, assim. É uma das coisas que mais me ajuda, é fazer exercício físico. Agora, então, que eu tive Covid, eu tive que parar de novo, estava isolado, mas como fiquei com bastante cansaço por causa do Covid, pretendo recuperar bem aí e voltar a fazer atividade física, porque é é um dos meus hobbies, né? E é muito importante para nossa saúde. Então, pretendo voltar o quanto antes a me exercitar para ficar bem, né? Corpo e mente. No ano passado, então, a gente começou com muitos eventos online, né? Não podia, sempre gostei de organizar muitos eventos, o coffee break, aquela coisa bacana dos eventos presenciais, mas começando a pandemia, a gente começou também com muitas aulas online e eventos. Ano passado, a gente tem um grupo que é o Grupo de Ligas de Cardiologia do Rio Grande do Sul, qual atualmente eu sou presidente do grupo. A gente organizou, então, um simpósio de emergências cardiovasculares. A gente conseguiu 10 mil inscritos, a gente passou de 42, 43 mil visualizações no YouTube, só com as ligas de cardiologia do Rio Grande do Sul. A gente se juntou todas, criou um Instagram, e disso a gente conseguiu fazer um baita evento com cardiologistas aqui do Rio Grande do Sul, alguns de São Paulo também. Então, isso acho que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer diferente na pandemia, né? A gente sempre participava junto com o Congresso da Sociedade Gaúcha do Rio Grande do Sul, presencial. Em 2020 não teve, a gente decidiu fazer algo diferente, né? E fez esse evento. E participamos de diversos. A gente fazia aula, por um período a gente fez aula semanal, né? Cada liga dava uma aula por semana, né? Então a gente conseguiu se unir de outra forma, né? Eu acho que com o início da pandemia, junto com o meu internato, eu acho que todo o meu internato vai estar e está sendo marcado pela pandemia, uso de máscara, medidas de isolamento. Eu acho que, principalmente essa parte do isolamento, sabe? Eu acho que é uma coisa muito grande da pandemia, principalmente para os profissionais da saúde, né? Que eu acho que tiveram que ficar mais isolados ainda das outras pessoas. A gente acaba restringindo o nosso círculo a quem está ali no hospital, as pessoas que estão próximas a gente no trabalho, né? Então, isso acho que vai ser uma das maiores coisas da pandemia nesse momento, sabe? Lidar com o desconhecido. Hoje a gente conhece um pouco mais do Covid, mas no início a gente tinha muitas incertezas. A gente trata, por exemplo, tuberculose há 20 anos, 30 já tem tratamento, já se existe, já sabe relatos, mas o Covid chegou, ninguém sabe muito, poucos estudos, pouca comprovação, o que fazer. Hoje a gente já sabe o que fazer, mesmo assim segue sendo grave e não tendo tratamento, né? A gente sabe hoje o que não usar, mas não sabe como é a melhor forma de fazer. Então, acho que isso é o que mais marcou nesse momento, sabe? De mudanças que eu vejo para a medicina, principalmente essa questão da telemedicina, essa aproximação com o paciente fora do ambiente hospitalar, fora do consultório. Então, aproximar isso, eu acho que também compartilhamento de conhecimento, né? A gente viu que no desenvolvimento de vacinas e tudo era muito compartilhado, os estudos eram sempre compartilhados com o máximo de pessoas possíveis, para que mais gente conseguisse medidas de segurança, protocolos de saúde, foi muito compartilhado, né? Eu acho que houve um crescimento exponencial de conhecimento, né, nas áreas da saúde, no sentido de estar muito conectado. O que estava sendo feito hoje nos Estados Unidos, hoje mesmo a gente poderia adotar um protocolo igual, porque já estava aqui
sempre a gente teve essa conexão, a internet já sempre possibilitou isso, mas no Covid, que era tudo muito novo e a gente queria uma resposta rápida, eu acho que na medicina teve muito disso. A pandemia, acho que ela escancarou os diversos problemas que a gente tem de saúde no país e também mostrou o que a gente tem de bom, né? Que a gente tem um sistema funcionante. O SUS pode ter problemas, tem limitações, tem muitas limitações, mas para a maioria da população é a única coisa que eles conseguem ter. Se não tivessem isso, ia ser muito pior, os desfechos seriam péssimos, né? Então, mostrou o quão frágil e o quão negligenciado foi o sistema de saúde brasileiro até hoje, né? Agora chegou a verba de tudo que era lado, não sei o que, eles conseguiram dinheiro para o sistema de saúde, mesmo assim não foi suficiente, mas agora se conseguiu, antes nunca conseguia, né? Então isso mostrou o quão falho era, quão subfinanciado eram as coisas, mas também mostrou o quão importante ele foi nesse momento, né? Um leito de UTI, se for um convênio particular, é caríssimo. A maioria das pessoas não tem condições de ficar, né? Então, sem esse sistema que a gente tem hoje no Brasil, não sei como que seria isso. A gente já tem uma mortalidade altíssima, mesmo tendo recursos. Imagina se não tivesse, né? Se não tivesse esses leitos. Mas a gente viu, né, a falta de medicação, falta de oxigênio, leitos profissionais, que foi um problema não só do Brasil, mas no mundo todo, né? Essa escassez, porque não é só abrir um leito, não é botar uma cama lá. Precisa de muitos profissionais, assim, para virar um paciente quando precisa. Não é, tem que colocar em prona, beleza, o paciente vai prona. Não, é muitos profissionais para fazer uma tarefa muito simples, né? Então, demanda muita gente, as pessoas também, os profissionais estão mais cansados, né? Eu imaginei lá em março do ano passado, até o pessoal falou que eu não estava sendo muito otimista. Eu falei, não, vai até metade do ano. O pessoal, não vai até metade do ano. Vai, um mês aqui já está tudo bem. Eu falei, não, pessoal, acho que vai um pouquinho mais. Mas nem no pior cenário eu achei que hoje a gente ainda estaria aqui, em de, em junho de 2021. Aqui em Passo Fundo a gente vê que a vacinação tem andado bem, assim. Claro que poderia ter começado muito mais cedo e hoje a gente já está com um percentual muito maior de vacinados, mas desde que começou a chegar as vacinas, foi super bem organizado aqui, os fluxos acontecendo muito rápido, vacinação acontecendo de uma forma rápida aqui na cidade, tem as doses, logo já vacinou a população, mas o problema é que o número de casos ainda é alto, né? A gente voltou a passar sempre de mais de 1.000 casos ativos, que a gente não estava com isso há bastante tempo, porque a circulação de pessoas segue muito alta, né? Os cuidados em saúde, distanciamento reduziram bastante e mesmo a vacinação sendo muito importante, a gente tem um percentual baixo ainda de vacinados, mas a população já acha que está tudo bem, que não sei o quê, e não estão respeitando, né? Todas as medidas que deveriam acontecer. Então, é uma luz do fim do túnel, a vacina, mas está longe de a gente estar vacinado todo mundo e mas a população ainda não está respeitando como deveria respeitar. Eu acho que falta um pouco ainda de educação das pessoas de se cuidarem, de pensarem no próximo, né? Para uma pessoa pode ser uma gripe, para outra pessoa pode custar vida, né? Então, acho que isso falta um pouco ainda. Sabe, eu tô até um pouquinho mais flexível, assim, em momentos especiais, sabe? Tipo, um idoso vai fazer 90 anos. Vamos fazer essa festa para essa pessoa, não sabemos como é que vai ser amanhã. Então, a gente poderia uma formatura, que é um momento único da vida da pessoa, sabe? Então, beleza, vamos fazer uma confraternização pequena, né? Porque é um momento muito importante. Mas, poxa, terça-feira a gente precisa ir no bar beber junto? A gente precisa, não é uma coisa que precisa, sabe? Não é um dia especial, não é nada, sabe? Não, e assim que nem eu me vacinei,
E no momento que eu ia passar aquele período dentro do Covid, eu já avisei a família, ó, não, vou voltar para casa. Tenho chance de pegar aqui. Não, mas tá vacinado. Não, eu tenho chance de pegar e posso transmitir. Vocês não vão estar protegidos. Eles estavam recém-feito a dose da vacina, não estavam protegidos, né? E foi o que aconteceu, eu peguei. Mas se fosse por eles, eu tinha ido visitar, tanto faz, sabe? Eu acabo sempre voltando para casa, é pertinho que eu pego o ônibus, né? Erechim, Passo Fundo, é 1 horinha, 1 hora e pouco. Assim, eu sempre, desde o início, máscara, sabe? A máscara mais forte que eu tinha, porque eu estar dentro do ônibus, trancado. E eu vejo as pessoas ali no ônibus, até quando o motorista sai, já baixa, tipo, azar. Tu tá num ambiente extremamente fechado, com o mesmo ar circulando e não tá preocupado, sabe? Eu não entendo como não, sabe? Vendo tudo que tá acontecendo, eu já sempre botava máscara. Uma que eu mais tinha medo de também estar passando para os outros, né? Mas sempre de máscara, né? Cuidando, máscara sempre a PFF2 ou então a N32, sabe? Sempre com a melhor para esses momentos mais críticos que é dentro de um ônibus, né? Se tiver uma pessoa contaminada ali, aquele ar vai circular a viagem inteira mesmo. Acho que agora a gente está vivendo em 2021, já passamos de 1 ano mais de pandemia, e a pandemia nos trouxe muito isolamento, a gente perdeu contato com muitas pessoas, reuniões com família, amigos, hoje não são mais as mesmas. Eu espero que quem estiver escutando isso daqui para frente, vocês já possam estar todos juntos assistindo isso de repente no auditório lotado, que era o que a gente fazia, né? A gente ia em auditório com 2, 3 mil pessoas e achava isso normal. E espero que quando vocês estiverem ouvindo isso, a gente já possa fazer isso de novo, né? Que a gente possa se aproximar das pessoas e não se afastar de novo, né? E que a população tenha mais educação, se acontecer algo similar no futuro, que a gente consiga trabalhar de uma forma diferente, né? Adotar medidas corretas desde o início para não chegar onde a gente chegou, né? Nesse mês aqui que a gente está falando, no Brasil a gente chegou a 500 mil mortes. Então eu espero que isso que não passe muito mais esse número. A gente sabe que provavelmente muita morte ainda vai acontecer decorrente do Covid, mas que a gente não ultrapasse, não fique batendo recordes de mortalidade no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades. E que tomara que as coisas estejam melhores daqui para frente.